Passamos ao processo 24.776, que continua como relatora Sua Excelência a Conselheira do CINEP, Benício. Trata-se de pedido de revisão apresentado contra o acórdão 10.960, relatado nos autos 24.325, que se referiu à inspeção para apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Mâncio Lima pelo aumento da despesa total com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela RF do terceiro quadrimestre de 2017, de relatoria do ilustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, tendo o ilustre conselheiro José Augusto de Faria proferido o voto vencedor pela aplicação da multa. O senhor Isaac, após o conhecimento da decisão, protocolizou o recurso, que foi autuado como pedido de revisão, considerando a não observância do prazo previsto no artigo 157 do regimento desta Casa. Em suas razões, asseverou que as contratações realizadas o foram, considerando a necessidade do município de Mâncio Lima, e que adotou medidas objetivando reduzir o percentual da despesa com pessoal, pelo que postulou a reforma do acórdão 10.960 de 2018 para excluir a multa aplicada ou reduzi-la ao mínimo legalmente previsto. O processo foi distribuído, foi encaminhado à DAF, e a segunda inspetoria se manifestou pela improcedência do pedido. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Neto de Oliveira, folha 69, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de recurso de reconsideração formulado intempestivamente pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito municipal de Mâncio Lima, em razão da condenação objeto do acordo 10.960 de 2018 do Tribunal Pleno, que lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280, em razão de ele, após ter ultrapassado o limite da despesa total com pessoal, ter deixado transcorrer os quadrimestres subsequentes sem que reduzisse esse percentual ao patamar legal. Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, esse percentual esteve acima do máximo permitido em lei. Inclusive, em 2016, houve contratação de servidores. Foi aumentada a partir de 2016, em 2017 e 2018 houve contratação de servidores, e o segundo quadrimestre de 2018 já registrava uma despesa com o pessoal da ordem de 62,83% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é 54%. Aliás, quando se chega em 51,30%, que é o limite prudencial, já não pode pagar hora extra, já tem certas limitações. Ali estava ultrapassado. Com base nisso, ele foi multado em R$ 14.280. Nessa oportunidade, ele alega que enfrentou situações emergenciais, que providenciou inúmeras exonerações de servidores, a fim de se adequar às exigências legais, mas a instrução não acatou essas justificativas, porque, mesmo assim, em todos os períodos, o limite ainda continuava excedido. A gente pode fazer uma paródia com a medicina. O direito usa expressões da medicina frequentemente, como autopoiese, que é criação e recriação de normas. E aqui, um processo inflamatório tem dois marcadores que justificam, que chamam a atenção do médico, que é o VHS, volume, velocidade de hemossedimentação, e PCR. O limite do PCR, por exemplo, é 0,8%, 0,8 miligramas por decilitro, ml por DG. Né? E há exames que mostram 100, por exemplo. Então, há um processo que deve ser investigado que alarma o médico e o paciente, que pode levar ao óbito desse paciente. Se, depois de algum procedimento, esse 100 baixa para 90, ele continua com risco de morte do mesmo jeito. Não adianta absolutamente nada. O importante é chegar no limite. Em se tratando de despesa com pessoal, apesar dos esforços, esses esforços, a lei dá 2 quadrimestres para que corrija, e que ainda diz que pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, ainda tem aquela questão do PIB, que dobra esse prazo. Então, essas medidas elas têm que ser eficazes. Se as medidas ocorrem, mas elas não chegam a impactar, como no exemplo médico dado aqui, o paciente vai morrer, não tem solução. Né? Tem que baixar para poder salvar a vida desse paciente.
Nós estamos tratando aqui de recurso público, de prestação de serviços públicos, de atendimento a demandas sociais, né? E o recurso sendo exaurido apenas com pagamento de folha. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas propõe o conhecimento do recurso, mas o seu não provimento. Este é o parecer da Lavra do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Achei interessante as palavras do nobre procurador, do seu... com a medicina dos números aí. Parabéns. Sem entender nada. Com a palavra da nobre relatora para o seu voto. Obrigada, Excelência. Esse processo ele é bem diferenciado, muito interessante, e a partir da análise do primeiro quadrimestre de 2017, que foi o início da gestão aqui do responsável, o percentual da despesa dele atingiu 61,76%. E após consultar o sítio do IBGE, verificou-se que o PIB em 2016, o PIB nacional, ficou no percentual negativo de 3,6%. Então, o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com o pessoal, e ele não fez. Muito pelo contrário, houve seu aumento, pelo que não se mostra possível afastar a multa aplicada, que, inclusive, também ele foi multado em inspeção autuada acerca do elevado percentual da despesa em discussão no primeiro quadrimestre de 2018. Quanto ao valor, observa-se que, ao gestor, foram aplicadas ao menos 5 multas, esse gestor, no valor de R$ 14.280, cada uma pela realização de processos seletivos nos anos de 2017 e 2018. Acórdãos 10.804, 11.139, 11.153 de 14 de fevereiro e 21 de fevereiro de 2019, e pela não recondução da despesa ao limite legal, no acórdão 10.960 de 2019, hora em exame, e o acórdão 11.284 de 30 de maio de 2019. Pelo elevado montante, entendo que é oportuno reduzir a multa aplicada em razão da não recondução da despesa com pessoal, tendo em vista que foram autuados feitos em cada quadrimestre, tornando-se desproporcional a aplicação de penalidade tão elevada em cada período de apuração, pois assim não se atinge o principal objetivo da autuação desta Corte, que não é apenas a obediência ao ordenamento vigente, mas, sobretudo, atingir o equilíbrio das contas municipais. Posto isso, conheço o pedido de revisão apresentado pelo senhor Isaac de Souza Lima e, no mérito, julgo-lhe parcialmente procedente para modificar o acórdão 10.960, 2018 plenário, reduzindo a multa aplicada para R$ 3.570, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias e, na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93. E, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é com o voto do senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho, Excelência, não sei se ele recorreu dos outros também, né, que são 5. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vou manter a minha posição anterior de não aplicar a multa. Né? E quanto à análise do nobre procurador, o paciente ele sempre reage internamente, não existem fatores externos, a não ser o remédio para resolver o problema. Na gestão pública existem fatores externos que ele não tem controle e não existe nenhum do seu entorno, em regiões igual a nossa, que possa ajudar a ele a aumentar a sua receita. E, a não ser... Diminuir a despesa. Diminuir a despesa. Diminuir a despesa, que é uma decisão que, muitas vezes, ele também não tem controle. Se ele quer aumentar os serviços de saúde, ele precisa contratar médicos pelo apoio de uma política nacional, que ele dá R$ 9.000 e uma equipe de saúde da família custa R$ 50.000. Tudo isso vai para a despesa de pessoal. Todos os programas hoje de atendimento às populações excluídas do sistema econômico, os marginalizados, e que o Estado Nacional manda dinheiro, vai tudo para os municípios. Bolsa Família, Fundeb, Saúde da Família, todos eles
são limitantes, limitam os recursos e transferidos e aumentam as despesas de pessoal. Esse controle não está sobre a esfera do gestor, diferente, às vezes, do paciente, que aí está sobre a esfera dele tomar o remédio prescrito pelo médico, ou, se ele toma e não reage, aí é um problema que a saúde já avançou mesmo, adoeceu. Aí eu vejo aqui, neste caso, um paralelo assim, um pouco, precisa ser bem, mas eu acho interessante já fazer uma análise de uma ciência baseada em princípios para uma ciência baseada já em pesquisas científicas concretas, né? Concretas. Por isso que eu mantenho a minha posição inicial de não multar e continuo achando que instituições igual a nossa, que têm condições de fazer uma análise mais profunda e que muitas vezes não aparecem a olhos claros, que não dá para ver nos números, mas sim nas ideias. Nas ideias, existe um grande economista do século XX chamado Keynes, John Maynard Keynes, que ele dizia: o perigo das políticas não são a sua aplicação, são as suas ideias. Então, nós precisamos, assim, ver o que está, às vezes, muito por trás daquilo que não aparece e que incrementa problemas nas políticas públicas. E eu vejo hoje que os municípios são absolvedores da implementação do nosso estado de bem-estar social que conseguimos fazer aqui a duras penas no início do século XXI, e que foi toda a despesa de pessoal para o ente mais fraco, os municípios. Daí a minha manutenção da visão anterior do meu voto. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu, além de incorporar o que o conselheiro Polanco falou, eu queria também colocar mais um elemento, que é a situação dessas análises com relação aos municípios. Um exemplo, eu agora estou com o Mâncio Lima, aí agora mesmo eu estava falando com o meu gabinete, mas aquele ali foi o que aumentou para cargo comissionado, porque eu estou com 3 municípios e teve um deles que aumentou mais ainda para cargo comissionado, sem poder. Porque eu penso assim, a gente tem que dar a César o que é de César. Tem município e tem município. Tem município que está tentando. Esse município, a gente precisa ter um outro olhar. Mas esse tentar tem que ser mostrado na análise da segunda. Tem que ser mostrado. E como é que tem que ser mostrado? Me colocar elementos de quanta escola, de quantos alunos, por que tem realmente necessidade. Quando um gestor diz assim, eu tenho que fazer concurso provisório para professor, eu preciso saber na análise se realmente precisa, porque essa análise é quem vai me dar a minha consciência tranquila de eu sentar, de eu deitar na minha casa e dizer assim, eu dei uma multa de 14 mil para aquele indivíduo. É isso que vai me dar, mas eu não estou sentindo segura na análise. Eu queria, inclusive, pedir desculpa à segunda, porque eu já deveria ter sentado com a segunda e dizendo assim, eu queria que a minha análise dos meus 3 municípios fosse assim, e eu ainda não tive tempo de sentar. Porque eu não estou querendo mais esse tipo de análise, que é a análise assim, a pessoa vai lá no município e vai na Secretaria de Educação municipal e não vê o todo. Eu preciso saber quantas escolas, eu preciso quantos professores, porque a educação ela é totalmente diferente, porque a educação é feita de mulheres, e as mulheres têm a gestação, tem um monte de situação que muitas vezes sai. Então, eu queria trabalhar um novo tipo de análise para os municípios, que me desse mais condição, mas que eu não fosse também assim, achando que eles são pobrezinhos. Um exemplo. O Polanco está colocando essa situação. Nutricionista.
É lei, exige, é lei. O coitado do município tem que contratar a nutricionista. Aí a gente aqui multa o coitado do prefeito, porque o prefeito faz o concurso para nutricionista, porque ele está acima do limite. E aí? E aí, doutores? E aí, doutora? Nós temos falado aos gestores que o dever deles de prestar um bom serviço à coletividade não permite a eles que eles façam essas ações acima da lei, porque eles têm outras possibilidades de corrigir, não é, a sua gestão. Aquele exemplo lá que nós falamos em relação à representação que ocorria para o município de Itaciolândia, em que a Justiça do Trabalho pensou que o tribunal estava se posicionando contra, foi muito didático, porque ali se pôde perceber que quando você não arruma adequadamente, né, onde você não investe os seus recursos nos locais adequados, onde você não prioriza aquilo que é essencial, como no caso da educação, e que você usa isso como argumento para fazer coisas erradas, é preciso fazer a correção. Mas é por isso mesmo que eu acho que aí é que está, é preciso o que você colocou, e eu não quero ser enganada. Eu não quero achar que eles são pobrezinhos, bonzinhos, mas também eu não quero ser aquela pessoa que acha que lá não foi feito o dever de casa. Até porque todos os municípios, gente, todos os municípios, os prefeitos pegaram todos acima do limite, todos. Rio Branco não. Só não o Rio Branco, mas todos os outros pegaram acima do limite. Aí alguém pode dizer, e eu já disse, quem casa com a vizinha, não é. A discussão não é essa, que quem casa com a vizinha tem que levar o filho, não. A vizinha não. Com a vizinha não, com o filho. Conselheira, me permite uma questão para esclarecimento? Pois não. Eu quero só lembrar a fala do desembargador Roberto Barros na nossa reunião anterior, citando a decisão de um juiz num caso exatamente dessa natureza. E o juiz disse assim, o que nós temos que fazer é tirar 30 pessoas que estão na sala, colocar uma no quarto, uma na cozinha, outra no jardim e tal. Então, o que tem que fazer é arrumar a casa, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Obrigado. Ô, João, a teoria é muito fácil, mas vá administrar. E eu só tomo essa decisão, doutor João, porque eu passei 2 anos sendo administradora do tribunal e não fiz aqui no tribunal. Não fiz. Tinha auditor que era para estar lá na DAF, estava em biblioteca. Tinha auditor que era para estar não sei o quê, estava não sei... Não fiz. E eu sou professora de formação. E eu sou assim, João. Se eu não dou exemplo, eu tenho dificuldade de só e somente na lei de responsabilidade fiscal. Só e somente. E alguém pode dizer assim, mas você era presidente e não fez. Não, o tribunal não fez, porque não, o presidente respondia, mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Então, eu penso que, como eu sou movida a exemplo, eu não peço nunca para as minhas filhas não bebam. Agora, porque eu bebo. Então, não é certo. Isso não é certo. Então, não é certo. Eu aqui exigi que 20 pessoas fiquem não sei aonde e 20 pessoas fiquem ali e não sei o quê, quando eu sei que algumas pessoas aqui estão em lugares que não eram para estar. Mas eu voto com o voto do conselheiro Polanco pelo provimento. Mas nesse sentido, o conselheiro acha porque o nosso quadro de pessoal não tem, por exemplo, biblioteca, não tem quadro de bibliotecário. Então, o concurso que foi feito foi um concurso geral para todo mundo e daqui o gestor designar para onde ele vai. Não foi feito um concurso para direito, para administração, para ciências contábeis, não. Foi feito um concurso do tribunal, na época, que ele se
E o percentual. Quando ele foi aprovado aqui, o gestor designa para onde ele vai, independentemente, porque cada um que foi aprovado na época, ele não tinha específico, foi feito um concurso que tinha que ter um bibliotecário, tinha que ter uma pessoa para a biblioteca. Não, era um guarda-chuvão do concurso e a pessoa foi aprovada, quando chegava assim, não, nós temos nossa biblioteca, precisa de uma pessoa ir para lá. Então, aquela pessoa que foi aprovada é a determinação do gestor mandar uma pessoa para lá. Mas aí, diferente. conselheiro Cristóvão, É um pouquinho diferente. É aquilo que eu digo, é lei, é só lei. Aqui se vê assim, porque eu poderia muito bem discutir, e contrapondo ao senhor, a questão de que auditor deveria estar na DAF e não em biblioteca pública. Em biblioteca do tribunal. Mas o senhor vê a lei, e a lei dá todo um amparo. Por isso que eu digo que a minha maior dificuldade com relação ao limite de pessoal é discutir aqui o que diz a lei e não discutir realmente o que está... certas situações que estão acontecendo nos municípios, que é muito mais valiosa do que simplesmente a lei. Inclusive, eu quis dar só esse exemplo, porque os concursos que foi feito para o tribunal aqui, não era específico, né? Você vai para tal lugar, você vai para esse, você vai para esse. E vou lhe dizer outra coisa, só estou no exemplo da biblioteca, mas, na verdade, tem outros exemplos. Era um concurso para analista de controle. E daí, sim, precisa lá na área de... Se o cara que foi aprovado, ele tem capacidade para ir lá para a TI, ele não vai lá para a DAFO, vai para a TI, porque nós temos também muitos específicos nessa necessidade. Do conselheira Maria de Jesus? Eu nego o provimento, senhor presidente. Negou o provimento. Então, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, vencidos os conselheiros Ronaldo Palanco e Nalu Maria. Já estou trocando, Maria Nalu. Por maioria, então, do voto da conselheira relatora.